Ora, muito boa tarde a todos. Quero, neste dia, começar por saudar todos aqueles homens e mulheres que são feministas e estão na sala, porque para mim o feminismo é justamente uma luta pela igualdade entre mulheres e homens e, portanto, a todos os homens e mulheres feministas, um excelente Dia da Mulher. A seguir, queria agradecer uma vez mais ao Observatório das Desigualdades e, em particular, ao Renato e ao professor Firmino da Costa o convite para estar aqui convosco. É sempre um prazer, é sempre uma forma de aprender e de sair daqui com não só a informação, mas também com muitas questões que depois me aparecem no dia-a-dia, nas minhas leituras, nas minhas conversas, no que escrevo. E, portanto, é sempre com muito agrado que participo nestes debates. Como o Renato já explicou no fecho do painel anterior, nós não temos na mesa o Ricardo Paes Mamed, pelas razões que ele enumerou. O programa em que ele participa, os números do dinheiro estará a ser gravado, infelizmente, à mesma hora. Mas com certeza que vamos, com a ajuda de todos os que estão aqui na mesa e com a vossa ajuda, mais com o Renato, que se ofereceu para compor o painel, como se costuma dizer, o ramalhete, vamos com certeza conseguir continuar esta tarde em que estamos a discutir as políticas, a desigualdade e as políticas, e mais especificamente nesta mesa redonda em que temos, bom, o Renato já não preciso de apresentar, vocês já ouviram essas apresentações hoje, mas também a Esther Gomes da Silva, que é professora de Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu estou a sentir aqui o som a vir e a ir, não sei se é porque me afasto, não é? Ok. Professora de Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Não é preciso tanto. Lá está. Não há moderação possível, vem sempre o exagero. E que tem trabalhado políticas de desenvolvimento que creio que vão ser muito úteis para esta reflexão. E o Pedro Adão e Silva, que também não devia apresentar, dado que ele é professor aqui na casa, mas pronto, como vem do Departamento de Ciências Políticas e está a trabalhar nas políticas públicas, ao menos sempre acrescento aqui a uma audiência que terá sobretudo mais sociólogos, com certeza. Queres que mude? Sim. Penso que não. Pelo menos nenhum deles tem a luz acesa. Quando este painel foi montado, aquilo que pensámos foi, de facto, fazer uma mesa redonda e encontrar-lhe um mote que tinha a ver com Sim? Obrigada. Ouviram todos? Ouviram todos? É que o próximo podem ser vocês. Olha-se para cima e a 20 centímetros. Obrigada. Não digo que aprendo sempre quando venho cá. E, portanto, na altura, o mote que foi dado para reflexão aos participantes nesta mesa redonda foi justamente um artigo que o Renato escreveu no final do ano, no caso para o público, em que imagino até que ainda tivesse, na altura, vontade de, com esse artigo, participar na discussão que estava a haver sobre as escolhas políticas, porque é nesse momento começa nas discussões do orçamento de Estado que se fazem grande parte das escolhas políticas. Neste momento ele está aprovado na generalidade, mas é verdade que todo o debate que possa ser feito juntando conhecimento académico então, a partir do momento em que temos um determinado diagnóstico feito, o que é possível fazer, pode continuar para lá desses momentos e nos debates na especialidade e fora deles.
Nós fomos, aliás, no final do painel anterior, convidados a tentar responder mais questionar mais as perguntas do que responder-lhes, e eu creio que o Renato, ao escrever este artigo, fez um pouco isso, porque o que ele faz é questionar que reforma estrutural tenha sempre um determinado conteúdo. Já foi subejamente tratado nos painéis anteriores qual é o conteúdo que tem tido, mas passar a ter aquele conteúdo democrático de que se falava antes. E parece-me um trabalho que mostra bem, um artigo que mostra bem o trabalho que tem sido feito aqui no Observatório, porque no fundo o que faz é, a partir de um diagnóstico do trabalho feito no Observatório, de que as desigualdades são multidimensionais, sistémicas e permanentes e que não têm estado a ser combatidas pelas políticas de redução da pobreza, por não estarem para isso desenhadas. Então ele identifica quais são as várias desigualdades que persistem multidimensional e sistemicamente na sociedade portuguesa, e depois procura juntá-las para que elas possam ser vetores, eixos de resposta, de forma a que se possa reduzir as desigualdades. O Renato vai em seguida apresentar melhor do que eu, certamente, e mais extensamente, os conteúdos concretos desta saída do paradigma, para recuperar as expressões que foram usadas antes, que ele tentou ousar sair deste paradigma, para ver mais em concreto que respostas é que ele encontrou, não só no artigo, como na reflexão que tem feito entretanto. Renato. Obrigado, Sandra. Bom, bem, tu já disseste praticamente tudo. Bem, é evidente que esta ideia foi... O artigo aparece aqui como mote para o debate e, portanto, é evidente que a ideia é ultrapassar claramente este debate, o artigo em si. Mas o objetivo, de facto, e pegando naquilo que o António Casimiro estava a dizer há bocado, não é? Esta ideia de que as palavras têm uma determinada memória, não é? E quando se fala em reforma estrutural, não é? Isso, como ele bem demonstrou, significa determinado tipo de políticas, não é? Que incidem fundamentalmente sobre o setor social, mas não só, sobre o mundo do trabalho, e que têm os intuitos, como ele bem demonstrou, a flexibilidade, a restrição do cortes no rendimento e por aí adiante. Enfim, desmantelamento ao nível dos vários setores do Estado Social, dos vários sistemas. E, portanto, o que eu, até em tom provocatório, a ideia é precisamente, numa lógica de política pública, não é? Pensar o que é que seria uma reforma estrutural com cariz democrático, mas precisamente que significasse uma política de igualdade. E obviamente que isto aparece num contexto político de alguma viragem, não é? E, portanto, ou seja, neste momento estamos num momento de, enfim, vamos chamar, é sempre transição, não é? Porque é sempre uma palavra enfim, que nos protege de certa maneira, não é? Porque não nos compromete muito, mas estamos, de facto, numa fase de transição e que pode significar, de facto, uma transição mesmo para algo diferente, não é? Nós sabemos que isso depende de muitas variáveis, digamos assim, nomeadamente mais externas do que internas, provavelmente. Mas isso não invalida que nós pensemos, de facto, como é que poderíamos preencher, digamos assim, vou agora usar aqui um jargão muito utilizado nestes últimos tempos, esse tempo novo, não é? Que se poderia estar aqui a aproximar, ou a concretizar-se. Bem, e o que faço, e se calhar vou também aproveitar também para fazer um balanço do que se passou aqui hoje, não é? É pegar um pouco na perspectiva que o Observatório das Desigualdades, desde o início da sua formação, e há bocado dizia, o Observatório nasce em 2008 e, portanto, precisamente no ano da crise, logo desde muito cedo para nós era muito claro que as desigualdades deviam ser trabalhadas, pensadas e depois difundidas do ponto dos vários canais, as análises deviam ser difundidas pelos vários canais do Observatório, como sendo um fenómeno multidimensional. E, portanto, ou seja, em que, de facto, a questão do rendimento
era importante, mas não circunscrever a análise das desigualdades ao rendimento, e mesmo na questão do rendimento, eu acho que demos o contributo, relacionar o rendimento com outras dimensões que muitas vezes não estão relacionadas, por exemplo, a classe social. E, portanto, isto obviamente não é uma invenção nossa, obviamente está ancorado em outros autores que defendem isto, e demos também mais um passo, esta ideia também achar que elas são multidimensionais e acabam por ter um caráter sistémico, não é? Como já foi demonstrado ao longo deste dia, não é? Porque de facto se relacionam entre si, porque se reproduzem e por aí adiante, porque persistem e, portanto, há aqui um caráter sistémico nas desigualdades. E, portanto, isso tem sido uma matriz muito clara. O professor António Firmino, enfim, nos livros e artigos que tem publicado, também, obviamente, tem afirmado isso de uma forma muito vincada. E, portanto, é nessa matriz, de facto, que o Observatório tem trabalhado as desigualdades. E, portanto, temos identificado, como hoje, não é? Verificamos que as desigualdades de rendimento, elas, de facto, remetem para formas diferentes de desigualdade, desde logo a relação entre fontes de rendimento, não é? Oriundas do trabalho ou do capital, e verificarmos de facto a transferência que tem existido ao longo destes anos e que se tem intensificado do trabalho para o capital, mas também perceber, como foi hoje demonstrado também de manhã, que dentro do mundo do trabalho, não é? Existem desigualdades muito profundas, não é? E, portanto, e é um exemplo muito interessante de como é que, de facto, nós verificamos, por exemplo, que, por um lado, há a transferência, se quiserem, de rendimentos do trabalho para o capital e depois, ao nível dos rendimentos oriundos do trabalho, as disparidades continuam a aumentar e continuam a polarizar-se, como, por exemplo, o Federico demonstrou claramente. E perceber como é que isso se relaciona depois com questões como o género, em que depois há estes paradoxos que também foram identificados de manhã, não é? Em que, por um lado, no caso das mulheres, que já mobilizam o recurso escolar mais do que os homens, ao nível da escolarização e por aí adiante, mas isso não tem ainda o retorno que deveria ter do ponto de vista salarial. Aliás, a desigualdade de género, e hoje é um dia, são todos os dias para se falar disto, mas é um dia simbolicamente, enfim, claro, apropriado, são um exemplo muito claro da multidimensionalidade do caráter sistémico das desigualdades. Desde logo a questão salarial, que falámos de manhã, mas também outras dimensões que muitas vezes não são focadas e que são importantes e nós temos identificados em alguns estudos que também temos realizado. Por um lado, continuamos a verificar, por exemplo, que o espaço doméstico continua a ser um espaço de forte desigualdade, não é? E seria interessante perceber como é que a política pública pode enquadrar isto, não é? Percebemos que, de facto, as mulheres continuam, do ponto de vista das tarefas domésticas e por aí adiante, ainda a assegurar muito das tarefas, embora, obviamente, haja melhorias e alterações, mas continua a haver uma forte disparidade a esse nível. Mas também uma dimensão, que é a dimensão da mobilidade espacial, que muitas vezes não é muito trabalhada, mas que é uma dimensão importante do nosso cotidiano, não é? Nós passamos muito, digamos, em deslocação, e nós temos, através de um estudo que verificámos isso mesmo, ao nível da área metropolitana, por exemplo, que há uma desigualdade muito clara do ponto de vista da mobilidade em função do género. Desde logo são os homens que, em grande medida, utilizam mais transporte particular, e, portanto, o automóvel tem maior flexibilidade a esse nível. Ainda vemos mulheres com detentoras de carta ainda muito menor que os homens, sobretudo, claro, nas novas gerações não, mas se contemplarmos todas as gerações. E, por outro lado, verificar, por exemplo, são as mulheres ainda que transportam os filhos e por aí adiante. E muitas vezes, obviamente, são elas que utilizam mais o transporte público, o que significa mais tempo nas deslocações e por aí adiante. E, portanto, isso repercute-se num cotidiano mais duro, e que limita, por exemplo, algo que, por exemplo, a Sofia Santos identifica, por exemplo, o maior constrangimento que a mulher tem que ter relativamente à escolha do local de trabalho, que não pode ser tão distante do local de residência, porque, obviamente, está mais dependente do transporte público e por aí dentro. Portanto, isto depois remete a políticas de transporte, que já irei falar a seguir. As desigualdades territoriais é algo que também temos aqui, é uma dimensão, se calhar, iremos explorar mais adiante, mais noutro encontro. Elas também são multidimensionais, e uma dimensão muito clara que tem sido trabalhada pelos vários investigadores aqui do CIES e do Observatório, que é a relação entre desigualdades e cidadania. E perceber que, de facto, que em Portugal ainda é muito marcada essa relação. Ou seja, são sobretudo
as classes sociais que mobilizam mais a qualificação e a escolaridade, e, portanto, aquilo que normalmente designa como profissionais técnicos e enquadramento, são sobretudo as pessoas mais escolarizadas e, portanto, com o ensino superior, aquelas que mais participam, aquelas que mais se fazem ouvir a sua voz e, portanto, isso tem efeito, e há aí uma clara desigualdade do ponto de vista também da participação. Bom, basicamente, no fundo, são exemplos claros, e hoje foram apresentados outros, muitos também, que levam claramente para esta noção de multidimensionalidade e deste caráter sistémico, não é? E vimos isso. Bom, e a questão que ponho é que, de facto, as políticas públicas em Portugal, embora Portugal seja, de facto, um dos países mais desiguais da Europa, mas que tem em que esta persistência, de facto, é muito clara, e, portanto, e vimos isto hoje também, nas várias intervenções, não houve propriamente políticas públicas que, de facto, atacassem as desigualdades, ou seja, direcionadas, cujo alvo fundamental fosse as desigualdades, ou, se quiserem, a igualdade, a este nível. Não é? Tivemos, fundamentalmente, políticas públicas bem-sucedidas, direcionadas fundamentalmente para o fenómeno da pobreza, o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos, e que tiveram também, por arrastamento, sobretudo o complemento solidário para idosos, que foi, de facto, uma medida bastante bem-sucedida, a retirar muitos idosos da pobreza, no sentido monetário, não é? Pelo menos atenuar, e que acabou por ter impactos também ao nível da redução das desigualdades, mas, de facto, o objetivo fundamental dessas políticas não foi esse. E isso tem sido, por exemplo, o professor Carlos Farinha Rodrigues, especialista em desigualdades económicas e de rendimento, tem focado esta questão. Não é? E, de facto, nós conhecemos uma redução das desigualdades entre 2005 e 2009, mas ela dá-se fundamental à custa destas políticas sociais direcionadas para a pobreza. Bem, então, a questão aqui que lanço é a necessidade de se pensar uma política pública de combate à desigualdade que seja uma política transversal. No fundo, que seja uma política que se enclara a política de igualdade como uma reforma estrutural. Portanto, que ela seja multidimensional e sistémica, tal como o fenómeno das desigualdades. A ideia é esta, não é? Só é possível, de facto, combatermos estruturalmente as desigualdades se tivermos políticas que tenham este caráter multidimensional e sistémico e, portanto, o que significa pensarmos em mix de políticas que, em simultâneo, acabem por ter consequências em vários setores e por aí adiante. Isto é quase um programa, mas basicamente, no fundo, esta é a ideia. E eu acho que vivemos o momento certo para isto acontecer, ou pelo menos dar uns sinais claros relativamente a esta viragem, não é? Desde logo ao nível dos rendimentos, no que significa a importância de uma reforma fiscal que aprofunda a progressividade, mas que, obviamente, que tenha a coragem, a capacidade e, enfim, muitas vezes, e aí é um problema que não depende só enfim, do contexto nacional, como nós sabemos, mas que englobe rendimentos que não são rendimentos de trabalho da tributação, e, portanto, ao nível do capital e das formas de riqueza. A ideia a questão de que percebemos hoje claramente, com a intervenção da Susana, que o processo de escolarização em Portugal, não é, as políticas educativas estão ainda a meio caminho. E que isso, e não só estão a meio caminho, como foi bem identificado, por exemplo, pelo Rosário de Manhã, em que nós começamos a ter fenómenos que são pouco habituais, mas que já são persistentes, que é, por exemplo, ficarmos que o nível de escolarização da população masculina está a diminuir, ou seja, o insucesso escolar é muito mais marcado na população dos jovens do sexo masculino, e que isso é algo que já que tem contribuído para uma disparidade muito significativa que ela apresentou de manhã, e que, de facto, que a prazo pode criar problemas muito claros de desigualdade, mas nesse sentido invertendo, não é? Portanto, começamos a falar de desigualdade de género, mas neste caso em que a desvantagem está do lado dos homens. E, por outro lado, esta ideia de uma escolarização, não é? Apostar nas políticas educativas para todos, não é? Para todos, e aqui inclui todas as gerações, não é? Eu acho que houve um esforço muito claro, que foi também demonstrado de manhã, na escolarização da população mais jovem e por aí adiante, e aí, quando comparamos com os outros países, de facto, a nossa distância já não é tão grande, mas não podemos desistir do resto da população, não é? E eu acho que, e aí estendia a população idosa, não é? Portanto, esta ideia de que já não é possível educar ou contribuir para o aumento da escolarização de pessoas com mais de 65 anos, por exemplo, é um erro.
Pronto, e por aí adiante, reformas ao nível do mundo laboral, a questão do salário mínimo, o combate à precariedade. A precariedade é um elemento também que foi focado de manhã, a Ana falou um bocadinho disso, ao nível da precariedade, e perceber que há uma relação entre precariedade e desigualdade, ainda difícil de discernir do ponto de vista analítico, mas de facto a precariedade pode neste momento ser um dos motores da desigualdade, porque significa não só situação de precariedade, mas significa também estar relacionado com a compressão salarial. E, portanto, ou seja, quem está numa situação precária, fazendo o mesmo, ou tendo o mesmo tipo de ocupação, em princípio o rendimento, ou enfim, as formas de rendimento são mais baixas face a outros. Enfim, nas desigualdades de género já falei, e por aí adiante, a questão dos transportes, tudo isso. Basicamente a ideia é esta, ou seja, vivemos um momento político em que, de facto, é preciso mudar de paradigma, um bocadinho como dizia o António, e passa também, no fundo, a rememorizar as palavras, ou seja, que elas ganham uma outra memória. Por exemplo, esta ideia, aliás a Susana falava disso, não é? Que as políticas de igualdade não podem ser vistas como um custo ou um luxo, mas devem ser vistas como um investimento. E que, para além disso, como dizia o Tiago relativamente à saúde, que de facto a saúde ela contribui claramente para o desenvolvimento económico, de facto tem uma importância económica e é um investimento, não deve ser visto como um gasto. E portanto eu acho que aqui também esta luta das palavras é algo que, até do ponto de vista científico, não é, demonstrar que elas podem ter outras memórias, não é? E portanto é esse o desafio que lançámos também para esta mesa, não é? Nesta ideia também que a desigualdade tem impactos não só ao nível social, mas também do ponto de vista económico, não é? Mesmo ao nível do crescimento e desenvolvimento económico, de facto, um país desigual, e isso tem sido demonstrado recentemente, é um país que tem mais desvantagens e mais problemas à partida para, de facto, se desenvolver. E, portanto, no fundo, é este o mote. Obrigada, Renato. Bem, me parecia que ainda tinhas mais coisas a acrescentar. Não resisto. Passo então agora a palavra à Esther, que nos dirá o que é que pensa disto, se faz sentido, se é execuível, se não é, se estamos perante uma nova fase ou uma janela de oportunidades que pode estar próximo a fechar-se. O que é que se passa? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Espero estar na distância correta em relação ao microfone. Eu começo por agradecer o convite do Observatório das Desigualdades e, em particular, ao professor António Firmino da Costa. Estou aqui com muito gosto, portanto, abordando um assunto que me parece ser realmente da maior pertinência, sempre e na atualidade, em concreto. Queria também cumprimentar os restantes colegas da mesa. E um bocadinho na sequência do mote que foi lançado para a discussão e que seria a pertinência de uma verdadeira reforma estrutural, que seria a política das igualdades. Eu procurei, dentro daquilo que era um quadro muito geral, de um conjunto de questões muito vasto que o Renato colocava, tentar alinhar algumas ideias que, a partir daqui, portanto, pudessem depois suscitar algum debate. Eu vou pedir também, inclusivamente, à Sandra que me controle o tempo, caso eu esteja a falar excessivamente. E, portanto, eu começaria por colocar uma questão um bocadinho provocadora, até porque, como estamos na última sessão, imagino que estejam todos muito cansados e eu gostaria que despertar um bocadinho a vossa atenção. E a questão é, porque é que devem ser equacionadas políticas de igualdade? Ou se não haverá casos em que a desigualdade é perfeitamente justificável. Sob esse ponto de vista, parece-me que há situações em que, de facto, a desigualdade pode ser justificada, sobretudo se ela for fundada numa ideia de mérito, numa ideia em que realmente alguém, por exemplo, se estivermos a pensar na desigualdade de rendimentos, é alguém que contribui mais para a produção, é alguém que contribui mais para o bem-estar geral de uma sociedade. Sob esse ponto de vista, a desigualdade não é um mal em si mesmo.
A questão, parece-me a mim, que se coloca com maior acuidade quando estamos a falar de níveis de desigualdade que não podem ser enquadrados nesta perspectiva meritocrática. E quando nós pensamos que, por exemplo, o decil superior da distribuição de rendimentos, portanto, os 10% mais ricos, têm uma parte muito significativa do rendimento, imaginemos metade do rendimento, ou se pensarmos na propriedade, ainda mais, 70% ou nas épocas, portanto, mais desiguais, 90% do património. Isto é evidente que não podemos estar a falar de uma desigualdade fundada no mérito. Por outro lado, também temos que pensar se defendemos um regime democrático em que, em princípio, todos têm um conjunto de direitos que são protegidos, de liberdades, de garantias. Será que esse regime é compaginável com uma situação em que há uma profunda assimetria em termos daquilo que são as condições de vida? Aqui parece-me também uma incompatibilidade, até porque, visto de outra maneira, se há grupos, ou pequenos grupos, ou até, por exemplo, eu estava a falar do último decil, mas até podia falar do último percentil, os mais ricos de todos, que de facto têm um grande controle sobre a propriedade, isso de alguma maneira também lhes dá poder político. E por isso há um reflexo em termos democráticos. Ora, dito isto, e pegando, portanto, no artigo do Renato, há uma parte em que diz é subejamente conhecido, é algo deste tipo, que Portugal é dos países mais desiguais da Europa e mesmo da OCDE, e a evolução recente, eu não estive aqui da parte da manhã, peço desculpa se estiver aqui a repetir, mas imagino que na altura dos diagnósticos tenham abordado esse assunto, tem sido no sentido de um reforço dessa desigualdade em termos dos rendimentos do trabalho, desigualdade naquilo que é a proporção rendimentos de capital, rendimentos de trabalho, e bem como outros tipos de desigualdade, também relacionados com o período recente, a situação de crise, as políticas de austeridade, etc. E, portanto, se Portugal é um dos países da Europa onde efetivamente há maiores índices de desigualdade, porque é que isso não suscita, no questionamento que o Renato faz, uma intervenção prioritária neste campo? Sobretudo porque não se trata de um fenómeno atual, portanto é algo que já existe há bastante tempo. E eu vou tentar dar a minha explicação. A minha explicação, que evidentemente é especulativa, mas que procura sobretudo suscitar depois o debate. E a minha explicação é esta. Basicamente, estamos a falar de um país que ainda está bastante longe, ainda que pertencendo ao grupo dos países desenvolvidos, está bastante distante daquilo que são os níveis, por exemplo, de rendimento per capita e de outros indicadores dentro daquilo que são o clube dos países mais desenvolvidos com os quais nós nos devemos comparar. E por isso, talvez se acredite, não é, que haja uma espécie de mecanismo natural em que, apostando no desenvolvimento de outra maneira, com outras políticas que não direcionadas especificamente para as questões da desigualdade, o fenómeno como que fosse resolvido. Eu também não deixei aqui de notar que esta tolerância face à desigualdade podia ser fundada um bocadinho nesta perspectiva, de que, de facto, haverá algum tipo de mecanismo automático ou espontâneo que levasse a esse tipo de maior igualdade, um bocadinho naquilo que os economistas também falam que era um mecanismo à Kuznets, não é? Em que, com a transformação estrutural da economia, haveria um processo natural em que inicialmente aumentaríamos os níveis de desigualdade, mas, posteriormente, haveria de facto uma redução desses níveis e talvez houvesse esse maior grau de tolerância, ou se admitisse que esse seria um processo dito quase que natural. Sobretudo se acreditasse em simultâneo que, por exemplo, a defesa de um conjunto de outros princípios mais relacionados com aquilo que são os fundamentos da economia, que é, por exemplo, o facto de termos a garantia dos direitos de propriedade, de termos um regime democrático, de termos, por exemplo, o facto de garantirmos
que há uma concorrência mais intensa, que haverá maior escolarização, que tudo isso fosse nesse sentido. E, de facto, portanto, há alguns mecanismos que, ao longo do processo de desenvolvimento, podem gerar este tipo de efeito nivelador. Por exemplo, é bem conhecido que, à escala mundial, tem havido, desde mais ou menos metade do século passado, a partir mais ou menos da década de 50, um mecanismo que era de cada vez maior divergência entre países tem estabilizado, pelo menos. E isso decorre em grande medida do facto dos países mais pobres terem tido acesso a um conjunto de conhecimentos. Portanto, a difusão de conhecimento, a qualificação desses países, das chamadas economias emergentes e daquelas economias emergentes mais populosas, tem atuado neste sentido e tem feito com que, precisamente, não houvesse um ritmo tão forte de desnivelamento entre países como existiu antes. E, portanto, voltando àquilo que eu estava a dizer, admitindo que, por exemplo, nós estamos a garantir que há essa difusão de conhecimento, que apostamos, por exemplo, na qualificação da população, ok, então talvez isto seja suficiente. Talvez consigamos não só estimular o crescimento da economia e, portanto, o bem-estar de um modo mais global, mas, inclusivamente, atingir um outro ganho que seria o de ter uma sociedade mais justa, mais harmoniosa. Ora, primeiro, eu queria dizer que, apesar de este mecanismo de difusão de conhecimento ser bastante conhecido e até quase incontroverso, é verdade que o seu efeito não é automático ou natural, porque vai decorrer muito, por exemplo, das instituições no domínio da educação. Vai depender da oferta formativa, vai depender do acesso da população a essa educação, dos critérios de seleção, etc. E, portanto, há um espaço aqui para a política, mesmo que se acreditasse que esse fenómeno de difusão de conhecimento e de qualificação fosse suficiente. Portanto, há aqui matéria política. Depois, porque, por aquilo que nós sabemos, há um conjunto de mecanismos que ocorrem no seio das sociedades capitalistas, das economias de mercado, mistas, que vão no sentido contrário e que vão no sentido da divergência. Por exemplo, um pouco também espontaneamente, o que tende a acontecer é que os mercados, ou o mercado, ou a economia de mercado, vai tender a remunerar mais aqueles que mais têm. E sob esse ponto de vista, como a distribuição de propriedade é assimétrica à partida, então isto é um sistema que, em princípio, não vai ser nivelador. Pelo contrário, até poderá ser desestabilizador e aumentar aqui o sentido da divergência. Mais ainda, se admitirmos que há essa tendência precisamente para a concentração do património, e estudos recentes parecem demonstrar isso mesmo. Quando nós comparamos não propriamente as partes dos rendimentos do capital e do trabalho em termos daquilo que é o rendimento nacional, mas sobretudo o que é o estoque do capital e o que é que ele representa em termos do rendimento nacional. Ora, tudo isto faz com que, de facto, por exemplo, uma das evidências que acontece para o caso português, mas que extravasa o caso português, é de que as desigualdades são sobretudo fortes em termos de património e menos fortes no que diz respeito aos rendimentos e dos rendimentos de trabalho, geralmente. Por outro lado, há uma combinação de desigualdades, como o Renato referia. Por exemplo, nós encontramos dentro dos grupos dos assalariados mais pobres, frequentemente, uma sobre-representação de mulheres, também uma sobre-representação daqueles trabalhadores precários, por exemplo, nos serviços, que também são frequentemente mulheres. Portanto, há aqui uma combinação de efeitos de desigualdade que também geram uma intensificação do fenómeno. Por tudo isto, parece-me claro que não podemos dar por garantido que haja qualquer tipo de mecanismo natural que nos encaminhe para uma sociedade mais justa, mesmo que pensemos que vivemos num regime democrático, que existem, portanto, um conjunto de direitos que aparentemente estão consagrados. Isso não será suficiente e é preciso, portanto, uma ação afirmativa. E essa ação
tem que ser colocada em diferentes níveis, consoante o tipo de desigualdade que está aqui a ser posto em consideração. E eu não me quero alongar aqui excessivamente para dar tempo ao debate, mas queria apenas fazer aqui uma divisão. Por exemplo, quando estamos a falar das desigualdades, dos rendimentos do trabalho, que à partida são desigualdades que podem ser um bocadinho mais justificadas. E eu aqui volto ao início da minha intervenção, a ideia de meritocracia. Portanto, podemos aceitar mais facilmente, talvez, que os rendimentos ou que os salários mais elevados façam sentido, ou mais sentido, porque se trata de pessoas mais qualificadas, que contribuem mais para a produção e, nesse sentido, seriam uma desigualdade fundamentada. Okay? Ora, o que nós também sabemos é que não há nenhuma justificação, isto é, como nós também não conseguimos aperceber-nos claramente qual é o contributo que cada trabalhador dá, em concreto, seja ele que trabalhador for, portanto, que esteja no limiar inferior ou no limiar mais elevado em termos da distribuição de rendimentos. Como não é seguro qual é o valor da sua produção, como podemos apenas considerar uma aproximação e como, sobretudo, as desigualdades que de facto existem, por vezes em que o trabalhador que está na cauda, portanto, pode receber, enfim, 100 vezes menos, ou há uma disparidade tão grande que não pode ser justificada sob esse ponto de vista, há aqui matéria para intervenção. Claro que nós podemos aqui voltar àquela questão de, ok, aumento das qualificações será uma boa, e o reforço das políticas de um sistema educativo generalizado, inclusivo, que vá ao encontro das necessidades tecnológicas da sociedade, porque, entretanto, o que nós também temos assistido é que, com a evolução tecnológica, tem havido um reforço da procura dos assalariados mais qualificados, ou aquilo que também às vezes se designa de capital humano. E poderíamos pensar também que a qualificação, o aumento da qualificação, teria esse impacto nivelador. Ora, o que parece ter acontecido é que essa estratégia é insuficiente, porque se nós aumentarmos a formação em todos os grupos de formação, as desigualdades no trabalho manter-se-ão. E, portanto, não é novamente uma estratégia suficiente. Poder-se-á pensar noutro tipo de políticas e, mais uma vez, deixo isto para discutirmos depois, mas, por exemplo, a questão do salário mínimo, naquilo que ele significa em termos de compressão salarial. Ou no que diz respeito ao aspecto mais, provavelmente mais controverso, que é em relação aos rendimentos associados ao património, aos rendimentos do capital. Que tipo de intervenção, dado que essa, mais uma vez, é uma fonte muitíssimo importante da desigualdade. Que tipo de intervenção política é que poderá existir? Bom, nós, no sistema redistributivo como o português, nos sistemas redistributivos modernos em geral, existe um processo que é, de resto, até uma inovação do século XX e que procura algum nivelamento, que é o imposto sobre o rendimento, onde se incluem as remunerações do capital. Na realidade, esse sistema que é um imposto progressivo e onde, à partida, quem está nos escalões mais elevados de rendimento pagará mais, na realidade pode demonstrar-se como sendo regressivo no topo. E isso acontece porque um aspecto da globalização, que é o aspecto da globalização financeira e dos movimentos e da circulação internacional de capitais, tem permitido que aqueles grupos, precisamente, que estão nos decílios superiores e onde este tipo de rendimentos é mais importante, façam, evidentemente, investimentos fora do seu país de origem ou levando esses capitais, por exemplo, para paraísos fiscais, sem que sejam, evidentemente, tributados no país de origem. E, portanto, como eu estava a dizer, haverá aqui um efeito exatamente ao contrário. E, portanto, será uma possível intervenção. Claro que, e com isto eu vou terminar, para não me alongar aqui excessivamente, se o problema é, mais uma vez, o património, também se poderá pensar na transmissão de património entre gerações e, por exemplo, na importância, na pertinência do imposto sucessório. E em que moldes é que deverá ser esse imposto sucessório? Ou ainda numa tributação mais abrangente do património, porque, por exemplo, no caso português, nós temos a tributação do património imobiliário a partir do IMI. Mas essa é uma tributação muitíssimo injusta. Primeiro porque só considera um tipo de património.
e deixa os outros de parte. Por outro lado, porque não tem em consideração o tipo de endividamento que as pessoas têm para ter esse património e, portanto, vai tributar de forma absolutamente idêntica casos que são completamente distintos. E, portanto, eu, para não me alongar e, portanto, para deixar que outros possam falar sobre também outros assuntos e também haver uma discussão mais geral, deixaria este ponto. Eu acho que esta é uma questão que deve ser pensada, que, no fundo, tem ligações com várias outras vertentes, mas que realmente é um aspecto que merece reflexão e sobre que forma de tributação, que sistema redistributivo é que temos que ter e que alterações é que deve haver para haver, de facto, uma sociedade mais justa. Portanto, termino aqui. Obrigada, Esther. Já agora levantava também uma outra questão que depois também ficaria para debate, que tem a ver com, além das dificuldades que já referiu em relação a como avaliar no mérito a forma como se intervém na produção, é também a pergunta sobre quais são as desigualdades que estão a montante de ter conseguido chegar a ser um trabalhador com mais qualificações, não é? Desde a lotaria da família onde se nasceu até, enfim, de facto, questões muito difíceis de tratar. Passo agora ao Pedro, a quem me apetece fazer o desafio de responder estas coisas todas. Antes que o tempo acabe, temos de sair daqui com algumas respostas. Exato. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, ao António e ao Renato, em particular. E dizer que eu tenho um problema é que concordo com tudo o que foi dito e, portanto, o meu exercício é um pouco de acrescentar e algumas notas de rodapé, algumas das coisas que foram sendo ditas. E se calhar até para forçar alguma dissonância, vou também forçar alguns pontos em relação a quer ao que o Renato disse, quer ao que a Esther disse, também algumas provocações da Sandra. Bem, há uma coisa que eu devo dizer, que há uma expressão que devia ser evitada. Eu digo mesmo que, quando ouço essa expressão, pego logo no revólver, e que é reformas estruturais. E por algumas razões que são mais intuitivas e evidentes, é pela forma como tem sido utilizada, mas também por o que ela implica. E a implicação vai para além da conjuntura e do contexto em que é mobilizada a expressão. É porque a ideia de reforma estrutural implica uma estratégia quase de Big Bang, ou seja, de começar de novo. E eu parece-me que isso é um dos péssimos princípios e que tende a ser particularmente ineficiente e ineficaz. Quer dizer, aquilo que nos distingue do orangotango, acho que era o Ortega y Gasset que dizia isso, é a memória, porque senão estamos a plagiar o orangotango, se não tivermos memória. E do ponto de vista das políticas, isto é mesmo muito importante. E se tivermos, se calhar, de identificar um traço distintivo, uma singularidade das políticas públicas em Portugal, é exatamente essa ausência de memória. E, portanto, as reformas estruturais não é apenas pela apropriação do conceito com sentido político, é também por aquilo que implica de apagamento da memória. E eu, para além de responder a algumas das questões que foram aqui lançadas, gostava de dizer um conjunto de coisas sobre 3 aspectos. Um primeiro, que é o que é que aconteceu. Acho que vale a pena também regressarmos sempre a uma reflexão sobre o que é que aconteceu mesmo do ponto de vista da distribuição dos rendimentos nos últimos anos. Em segundo lugar, o que é que isso nos tem dito, ou o que é que isso que implicações é que tem do ponto de vista das prioridades políticas, e também uma questão que já foi aqui aflorada, que é o que é aceitável do ponto de vista das desigualdades, quantas desigualdades são aceitáveis, e finalmente um ponto final sobre o risco da forma como tratamos o tema das desigualdades, nomeadamente a questão da igualdade de oportunidades. E sempre com a percepção que, e aí eu concordo inteiramente com as coisas que a Esther disse, não há aqui pólvora nenhuma para inventar. Mas se calhar é preferível nós termos a consciência que não há pólvora nenhuma para inventar e com isso concentrar-nos mesmo na pólvora e não andarmos a fugir da pólvora. E a pólvora, em última análise, é redistribuição de rendimentos e a questão fiscal. E se quisermos criar uma hierarquia de prioridades, eu acho que isso é importante, é mesmo focar-nos nisso e não em outras coisas. Bem, o que é que aconteceu?
nós tivemos uma trajetória de empobrecimento em contraciclo com os outros países com os quais comparamos, nomeadamente da zona euro. Portanto, não é como se todos os países tivessem estado a empobrecer nos últimos anos. Tivemos um empobrecimento com forte deslocação do rendimento para os decís mais baixos. Todos perdemos. Não houve vencedores, mas houve uns que perderam mais do que outros. E quem é que perdeu mais? Os do primeiro decílio, os do segundo decílio e os do último decílio. Entre 2010 e 2013 ou 2014. Portanto, a hierarquia é mesmo esta, primeiro, segundo e último. São aqueles que percentualmente perderam mais. Outro aspecto que eu acho que é importante, porque é a questão da tendência, é que a situação degradou-se depois de ter melhorado. E isso não é irrelevante do ponto de vista das percepções, do ponto de vista da resistência da dimensão política. E uma outra coisa muito importante, e que eu acho que tem de ser repetida, nestes contextos é mais ou menos conhecida, mas em muitos outros contextos fora de um quadro académico é sistematicamente esquecida, e que é a relação entre a pobreza infantil e a pobreza dos idosos. Em Portugal, novamente, se quisermos hierarquizar, nós temos um problema maior com a pobreza infantil do que temos com a pobreza dos idosos. Portanto, os idosos melhoraram a sua situação relativa, apesar de, no último período, último, terem voltado a ter um decréscimo. E isto tem um significado, porque eu acho que não há pobreza infantil. Não existe a pobreza infantil. O que existe é a pobreza das famílias que têm filhos, que é uma coisa diferente. E que também, do ponto de vista também aí do debate público e da questão política subjetiva, é diferente. E o enfoque na pobreza infantil, como tal, como conceito, às vezes tem um efeito contraproducente. Depois, uma outra coisa que, já não sei se foi a Esther ou o Renato que falaram, foi a Esther. A questão da desigualdade salarial. É que uma das coisas impressionantes dos últimos anos é também o aumento das desigualdades salariais. E porquê que eu digo que é impressionante? Porque se nós pensarmos que tivemos menos emprego, se pensarmos também que os quadros de pessoal não são particularmente sensíveis a muitas situações atípicas, ainda assim, considerando aqueles que ficaram no emprego, a desigualdade salarial aumentou e o salário médio baixou. Portanto, isso é particularmente impressionante também. Bom, segundo ponto, a questão de quanto a desigualdade é sustentável e qual a prioridade política. Isto é mesmo uma questão nevrálgica, e a questão nevrálgica no sentido em que a grande transformação política do século XX em todas as sociedades industrializadas não é a forma como as políticas públicas responderam à pobreza. Isto não é particularmente novo, nem é uma prioridade que tenha surgido só nessa altura. É mesmo a questão da proteção das classes médias. E, de alguma forma, este tema ajuda a explicar e ajuda a responder a pergunta que eu acho que agora foi da Sandra, que é porque é que não há uma espécie de clamor público, ou seja, porque é que o tema das desigualdades não surge? E a verdade é que ele surge, mas surge exatamente ao contrário. A questão nevrálgica é a proteção das classes médias e a grande inovação é a progressividade fiscal, mas é também a introdução e a generalização do seguro social. Ora, o seguro social não é particularmente progressivo. Não só não é particularmente progressivo, como até tem uma dimensão regressiva. Porquê? Porque aqueles que mais beneficiam do seguro social têm uma esperança média de vida em média maior. Tiveram melhores salários, têm pensões mais elevadas, vivem mais anos. E, portanto, estamos a falar de um domínio da regressividade. Reparem que um dos temas, um dos debates, que eu acho que foi um debate intelectual e um debate político interessante em Portugal nos últimos 4, 5 anos, no período de assistência económica e financeira, foi o que resultou daquele estudo feito pelo FMI, encomendado pelo governo português. E esse estudo tinha uma tabela muito interessante que tinha a ver com a forma como a despesa social era distribuída por decís de rendimentos. E o que provocou grande indignação pública em Portugal era a descoberta que, afinal, eram os decís mais ricos que recebiam mais despesa social. Isto é difícil de transformar isto num argumento favorável à questão do combate às desigualdades. Porquê? Porque faz todo o sentido que sejam os decís mais elevados que recebem mais. Porque se nós temos como preocupação aqui a política como variável dependente, e não como independente, como variável dependente, isto é, a estabilização dos regimes democráticos. Isto é parte da pergunta, quanto a desigualdade é sustentável. Bem, a desigualdade que não coloca em causa a estabilidade dos regimes democráticos. Mas se temos isso como variável dependente,
precisamos de distribuição de rendimento, precisamos de distribuição da despesa social a favorecer mais os tecidos mais elevados. Ou seja, precisamos de reforçar, com o risco de cristalização, o seguro social. E isso é muito impopular, porque numa sociedade muito desigual, com formas extremas de pobreza como a nossa, é difícil explicar que continuamos a precisar de preservar o seguro social e não ser só uma componente redistributiva. E isso, aliás, no fundo, é a questão já não da pobreza, mas aquilo que nós precisamos de fazer de preservar uma estrutura de rendimentos e reproduzi-la ao longo do tempo. O Papa, eu tenho aqui, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é aliás da Páscoa do ano passado, escreveu o seguinte: a necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza não pode esperar. E não apenas por uma exigência pragmática de obter resultados e ordenar a sociedade, ou seja, garantir que há uma ordem social que é estabilizada, mas também para a curar de uma mazela que a torna frágil e indigna e que só poderá levá-la a novas crises. Esta parte é muito importante. Os planos de assistência que acorrem a determinadas emergências deveriam considerar-se apenas como respostas provisórias. Enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e à especulação financeira e atacando as causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas do mundo e, em definitivo, problema algum. Último período. A desigualdade é a raiz dos males sociais. Ou seja, não é a pobreza, são as desigualdades. E quais são os males sociais? Bem, é a desordem, que para a Igreja tem um sentido, nos regimes liberais tem outro. E, portanto, o ponto é mesmo esse. A desigualdade que é aceitável é aquela que não coloca em risco a ordem social. E nós não podemos ter nenhuma expectativa de termos uma estrutura de rendimentos muito desigual e não termos um sistema político, sem agora querer utilizar no sentido, mas latino-americano. Uma coisa está ligada à outra. E de alguma forma é esse o risco que nós temos se tivermos muita concentração nas respostas às formas mais severas de pobreza e nos esquecermos de incorporar e proteger as classes médias e os tecidos mais elevados do rendimento através da despesa social também. Aliás, o Piketty, quando fala daqueles 3 períodos em que fala da Belle Époque com grande concentração de riqueza, depois fala do período posterior à Segunda Guerra, que alguns autores falam da grande compressão, e depois deste 3º período é uma preocupação também com as classes médias e não tanto com as formas mais severas de pobreza. E aí é a pólvora, porque a pólvora é 2 invenções que se consolidaram no século XX, que é progressividade nos impostos de rendimento e redistribuição ao longo do ciclo de vida através do seguro social. É a combinação dessas 2 coisas. Portanto, o que nós temos de procurar é encontrar uma fórmula de articular 2 princípios que têm algumas contradições entre eles e que geram tensões políticas no sentido de tensões no debate público e no espaço público. Porque precisamos de ter alguma progressividade e algum seguro social. E isto acontece com o seguro social cristaliza e gera assimetrias geracionais entre os jovens e os beneficiários do sistema, e a progressividade tem um outro problema, que é a fadiga fiscal. Há mesmo fadiga fiscal. Portanto, não é como se nós pudéssemos agora dizer, bom, vamos aumentar a progressividade fiscal em Portugal. Bom, mas não há fadiga fiscal. E, para terminar, o meu último ponto, que tem a ver com o risco da igualdade de oportunidades. Eu acho que há mesmo um risco se nos descentramos da questão fiscal e da questão redistributiva. É evidente que a igualdade de oportunidades é fundamental, mas é uma distinção que é, de certa forma, artificial, porque ela é muito mais consequência. E muito mais consequência também no sentido em que, num momento de algum recuo da progressividade e algum recuo do seguro social, e retomo a discussão sobre o relatório do FMI, o ponto do relatório do FMI era aquela interpretação muito singular da social-democracia, que a social-democracia é proteger os mais pobres. Isso é exatamente o que a social-democracia não é, nem nunca foi. É o oposto. É exatamente integrar as classes médias através da proteção pública. Ora, o argumento de estão a ver, a despesa está toda nos mais ricos e nós estamos a proteger os mais pobres,
vai nesse sentido. E, portanto, o que nós precisamos é de perceber que o risco de enfoque excessivo na igualdade de oportunidades, alavancada pela escola pública, no momento de recuo do seguro social e de recuo da progressividade, é uma mistura verdadeiramente explosiva e que ela sim pode ameaçar isto que estamos aqui preocupados. E com uma ideia final que eu queria deixar é que a consolidação democrática, ou a ordem, como é que era a citação do Papa, ordenar a sociedade, tiveram um cimento. E o cimento foi mesmo a progressividade e a socialização do risco através da redistribuição ao longo do ciclo de vida. E qualquer processo que diminua a progressividade, já não digo aumentar, é que se calhar se conseguimos conservar a progressividade como ela existe já não é mau. E tivemos também alguns exemplos recentes, nomeadamente com as alterações do IRC por comparação ao IRS, que diminuem a progressividade. Mas conseguimos conservar o seguro social, e ter cuidado, por exemplo, com toda a discussão sobre as pensões milionárias e as pensões elevadas e os tetos às pensões, porque isso é uma ameaça ao seguro social. Ao mesmo tempo que recuos da progressividade, isso pode ter consequências do ponto de vista da consolidação democrática. Da mesma forma que isto foi o cimento, se retiramos o cimento, vamos ter problemas na ordem social ou na ordem política. Obrigada, Pedro. Já ficaram aqui uma série de questões para discutirmos. A mim, pessoalmente, há uma que penso que será bastante periférica ao que aqui quererão discutir, mas que tem a ver também com aquilo que o historiador chama a luta pela memória, não é? Porque há lutas pela memória e, de facto, a forma como desistimos de uma determinada palavra e ela continua a circular e nós não nos apropriamos dela e damos outro significado porque ela já está armadilhada, não significa que ela deixou de circular, não é? E numa correlação de poderes muito desfavorável, nomeadamente por causa de tudo o que faz o campo mediático para as manter em circulação, essa questão para mim era interessante. Mas vamos a outras. Mas vamos às outras. Nós agora com esta última intervenção do Pedro começámos já a falar das prioridades que deveriam ter, dos eixos centrais que deveriam ter políticas centradas na promoção das igualdades. Não sei se da mesa estão mesmo, como se costuma dizer, à rasquinha para reagir, se querem mesmo já dizer alguma coisa ou se posso passar a palavra para esse lado aí. Passamos já? Já há pessoas com vontade de falar, é daquele lado. Frederico. Ok, então vou novamente agradecer as vossas intervenções, foram todas bastante interessantes e complementaram-se também, tal como na parte da manhã. Vocês aqui falaram numa questão que me interessa particularmente, que tem a ver com as políticas fiscais como instrumento de redistribuição. E penso que quer na intervenção da Esther, quer na intervenção do Pedro Adão e Silva, as políticas fiscais foram apresentadas como sendo progressivas, nomeadamente do ponto de vista da tributação dos rendimentos. Ora, de facto, penso que um dos principais problemas com que se depara o sistema fiscal português, mas também todos os outros sistemas fiscais das economias mais avançadas, prende-se precisamente com o facto de os próprios sistemas fiscais serem internamente desiguais a tributar os rendimentos, porque os rendimentos do trabalho, lá está, são de facto progressivos e em Portugal têm sido progressivos, enfim, nas últimas décadas e aumentaram até bastante nos últimos anos em relação aos ganhos salariais mais altos. Neste momento já o nível de tributação já é acima dos 50%, se tivermos tudo em linha de conta, quando depois a tributação do património, dos rendimentos de capital,
tem, enfim, é taxado a taxas liberatórias fixas que são muito mais baixas do que aquilo que são os patamares superiores aplicáveis aos rendimentos salariais. E desse ponto de vista acho que é interessante debatermos como é que conseguimos conciliar isto, quer dizer, porque de facto é muito difícil internamente aplicarmos medidas fiscais aos rendimentos de capital mais progressivas, produtoras de maior igualdade económica entre os contribuintes, porque de facto existe aquele risco que a Esther falou, não é? É um risco que está iminente, está no subconsciente dos decisores políticos e não só dos reguladores, que é a fuga de capitais, a fuga, enfim, fugirem para paraísos fiscais ou reencaminharem-se para países mais amigos do investimento, claro que estou a meter muitas aspas nisto, e portanto acho que este é de facto um desafio que, enfim, que Portugal, a Europa, os países da OCDE, os países em geral, se estão a defrontar nos últimos anos e nas últimas décadas. Enfim, e no momento, e agora para dar um pouco, enfim, um argumento, nos últimos anos temos andado a queixar muito da Europa e com razão, é verdade. Mas também, quando penso nas políticas fiscais e em algumas iniciativas que têm sido levadas a cabo nos últimos anos no espaço europeu, ainda incipientes, é óbvio, mas isto leva-me a pensar que a União Europeia, do ponto de vista fiscal, pode ser uma saída, uma resposta eficaz a este tipo de problemas ao nível da taxação das grandes fortunas e dos rendimentos de capital. Porque, de facto, a soberania, como agora sem nada a falar, voltámos à soberania, voltámos aqui ao retângulo, sozinhos, com certeza que não conseguimos resolver este tipo de dilema. Okay. Isto foi mais uma intervenção do que uma pergunta, mas acho que fica subentendido. Obrigada, Frederico. Não vi mais ninguém pedir a palavra. Sim. Obrigado pelas intervenções. Foi tão rico que nem sei muito bem como começar, mas eu vou tentar fazer aqui uma arrumação das ideias. Já começando, se calhar vou mais comentar e depois se vocês acharem que vale a pena pegar alguma coisa. A questão do desenvolvimento é muito importante. Portanto, só se deve-se pensar em igualdade ou a tomação das desigualdades pensando também em desenvolvimento e em desenvolvimento humano. É assim que eu vejo também as questões. Portanto, esse desenvolvimento, não aquele incremento economicista ou aquele incremento... Na sociedade industrial era sobretudo à volta do produtivismo que as sociedades se desenvolviam. E, portanto, com as sociedades pós-industriais ou a industrialização avançada e num contexto de sociedade do conhecimento, as regras são outras e os países têm outros desafios de desenvolvimento que não aqueles que num período da sociedade industrial. E por exemplo, a Esther falou da questão da globalização do conhecimento, da tecnologia, etc. Portanto, os desafios dos países têm a ver também com esses fatores, os fatores de globalização, os fatores tecnológicos e a capacidade que as sociedades terão de, digamos, e aí eu acho que eu acrescentaria um outro fator que é fundamental para a questão das políticas de igualdade, que é a produção de rendimentos nacionais, porque os países têm que ter produção de rendimentos. Isso é fundamental, porque sem produção de rendimentos também não há distribuição de rendimentos, também não há política fiscal. Essa produção de rendimentos, depois, nesse contexto, digamos, de sociedade do conhecimento ou de globalização, as questões das qualificações são fundamentais, as questões do Estado são fundamentais. Aí nos Estados, a questão fiscal, e como o Frederico disse bem, a questão fiscal não pode ser vista apenas do ponto de vista nacional. Aliás, o debate é precisamente como taxar, e aliás o Piketty também, no fundo, acaba por dar a entender isso, e hoje, ao nível da União Europeia, o desafio é taxar as multinacionais. É que as multinacionais passem a pagar impostos, portanto, a fuga de capitais, etc. Portanto, há aqui uma dimensão transnacional, uma dimensão
que não é nacional e que, portanto, tem que ser ponderada para as políticas de igualdade, para a tal produção de rendimentos que, a partir daí, gera a distribuição. E, portanto, aquele debate, a desigualdade entre países e no interior dos países também é muito interessante, e isso, entroncando com a questão do desenvolvimento, é fundamental. Acho que vale a pena pensar das duas maneiras. Há desigualdade entre países e há desigualdade dentro dos países. E articulando essas duas dimensões de desigualdades é que faz sentido pensarmos em políticas de igualdade à escala nacional e à escala de vários Estados. Depois, uma questão aqui mais concreta para o Pedro Adão e Silva, que é uma questão que não é tão intuitiva como às vezes, que é essa ideia da despesa social para os CIS mais elevados. E eu gostava mesmo de saber, para aumentar o meu conhecimento, para a minha ignorância diminuir, como é que se diminui a despesa social dos CIS mais elevados e se aumenta a despesa social dos CIS mais baixos, não é? E se isso não tem depois que não entronca com questões relacionadas com políticas de emprego, etc. Obrigada, Nuno. Eu tenho apenas uma questão para o Pedro, que tem a ver como é que as políticas de luta contra a pobreza não diminuem as desigualdades. Não percebo. Percebo que é preciso mais para diminuir. E depois aquele comentário sobre a social-democracia, não estava a falar dos países nórdicos. A social-democracia nunca se preocupou em diminuir a pobreza. A mim parece-me, basta ver os outputs, os resultados, os outcomes ao nível dos níveis de desigualdade deles, que passam por o rendimento mínimo bastante elevado, e parece-me que há um grande foco em diminuir a pobreza. Muito obrigada, Sónia. Creio que já recolhemos... Rosário? Certo. Creio que já recolhemos algumas... Já estava outra vez a falar para cima. Creio que já recolhemos alguns comentários e perguntas. Eu passava novamente aqui para a mesa, ordem inversa, que é para ir baralhando tudo. Até porque eu tenho aulas, não tarde. E eu então também vou seguir a ordem inversa, começo pela Sónia. Porquê que as políticas de combate à pobreza não são particularmente eficazes na resposta ao conjunto das desigualdades? Porque as políticas de combate à pobreza em Portugal têm um limiar muito reduzido, muitas delas, aliás, estão abaixo da linha de pobreza, e a única que tem um efeito, de facto, sobre a linha de pobreza e que tem aquela tradução na diminuição impressiva da pobreza entre os idosos em Portugal é, de facto, o complemento solidário para idosos, porque corresponde sensivelmente ao valor da linha de pobreza. E, portanto, o enfoque das políticas de combate à pobreza não é o conjunto das desigualdades, são as formas mais severas e extremas de pobreza. Isto, de alguma forma, articula-se com o meu ponto sobre a social-democracia. É porque a social-democracia, como inovação histórica, é evidente que tem como efeito também quase colateral a redução das formas mais severas de pobreza. Mas a novidade histórica não é essa, é a proteção das classes médias. É a proteção das classes médias e a integração política das classes médias. E daí que haja uma grande compressão de rendimentos e não tanto um enfoque nos TCIs mais baixos. É essa a diferença. E por isso é que eu dizia, quando tivemos a discussão em torno do relatório do FMI, o relatório do FMI foi utilizado como argumento para chamar a atenção. Bom, a despesa social em Portugal foca-se nos TCIs, e assim respondo aqui ao Nuno, nos TCIs mais elevados. Pois claro, porque se há uma relação forte entre despesa e contribuição anterior, é natural que quem teve salários mais elevados durante mais tempo seja quem beneficia da despesa, porque a despesa está essencialmente centrada nas prestações substitutivas do rendimento do trabalho. O grosso da despesa social assenta em prestações substitutivas do rendimento do trabalho. Ora, logo, quem teve salários mais elevados é também quem vai beneficiar. Se nós quebramos esta relação, aí temos um problema. E temos um problema de natureza política, de confiança no sistema, de legitimidade do sistema. E foi isso que aconteceu. É evidente que nos países social-democratas, como tudo isto acontece muito mais por via fiscal do que por via de contribuições específicas sobre o trabalho, há também uma componente redistributiva associada a esta transferência ao longo do ciclo de vida. Que em países como o nosso, onde há contribuições específicas sobre o trabalho, por um lado, que são flat rate, pouco progressivas ou até regressivas, e por outro lado, a progressividade fiscal no imposto sobre o rendimento, isto cria aqui um desencontro. E esse desencontro
é também a explicação para alguma dificuldade dos temas serem disputados politicamente de uma forma que parecia mais ou menos intuitiva e evidente. E, portanto, julgo que assim respondi às vossas duas. A pergunta do Frederico tinha a resposta contida, que, de facto, há competição fiscal sem ser nos rendimentos singulares. Há competição fiscal. E não é um mito, é que há mesmo. Não, quer dizer, e portanto, eu acho que não é uma coisa de as pessoas que não. Eu acho que é daquelas coisas que talvez não fosse bom testar. É a minha, mas eu sou mais cético, se calhar, que os outros aqui da mesa. Não testaria a competição fiscal elevando os padrões de fiscalidade sobre o capital. E não é uma questão das bolsas e da dívida soberana, é que isso ia mesmo acontecer. Obrigada, Pedro. Esther, queres incluir algo? Bom, procurando também aqui contribuir para o debate e respondendo aqui ao Frederico, o problema está justamente em que, tendo-se avançado muito no campo da globalização financeira, não ter havido aquilo que seria o acompanhamento natural, que era a transmissão automática de informação sobre esses movimentos de capitais. Não havendo esse acompanhamento, como é evidente, não haverá forma de fazer essa tributação homogénea. E, portanto, parece-me que o Frederico teria a ideia de que no âmbito da União Europeia isso seria possível. Ora, a mim parece-me que isso é muitíssimo difícil e acho que houve uma tentativa muito tímida, logo por volta de 2004, creio eu, que não teve depois consequências práticas, porque há vários Estados que, entrando neste registro de competição fiscal, não têm interesse, de facto, em se coordenar. E, portanto, enquanto existir este sistema de concorrência fiscal, sobretudo por parte de alguns países pequenos, que beneficiam muito dessas transferências de capital, não haverá nada a fazer. Portanto, esse seria um caminho. Um progresso possível seria, lá está, sabermos alguma coisa mais sobre esses movimentos de capitais, para que os Estados de onde provêm esses capitais pudessem, de facto, tributá-los à taxa que são tributados até no interior do país e mesmo a taxas mais reduzidas do que as taxas convencionais do rendimento, porque há taxas liberatórias, não é? Mas sem esse rastro não será possível. Portanto, esse seria um caminho, mas um caminho em que realmente exigiria um tipo de transparência que me parece ser algo difícil de concretizar. Mas se estivermos a pensar na ideia de uma expectativa otimista, sim, seria um caminho possível. Em relação à ideia de desenvolvimento que eu procurei aqui transmitir, dizendo que houve uma altura, de facto, em que se achava que no processo de desenvolvimento e, sobretudo, em países pouco desenvolvidos, inicialmente e de uma forma quase inevitável, as desigualdades tenderiam a aumentar. Isso porque a economia era uma economia dual. Porque, por um lado, tínhamos um setor muito atrasado e um setor já desenvolvido, a proto-industrialização, e à medida que esses trabalhadores muito pouco produtivos passavam para o setor moderno, isso iria implicar naturalmente um agravamento muito forte das desigualdades, mas à medida que esta transferência se fosse realizando, tenderíamos quase que, portanto, automaticamente para um certo nivelamento. Isto era o que dizia a célebre curva de Kuznets. Ora, na realidade, isto é, enfim, aquilo que o Kuznets encontrou não pode ser generalizado dessa maneira e, na realidade, portanto, conforme eu estava aqui a tentar demonstrar, eu estava a querer reforçar que, em termos económicos, os mecanismos vão sempre mais no sentido da divergência do que da convergência, mesmo existindo mecanismos de convergência. E, claro, quando nós avaliamos o desenvolvimento, não podemos ignorar a questão da desigualdade. Evidentemente que se tenho uma sociedade que tem, à partida, um rendimento per capita mais elevado, que é uma média, não é? Mas em que há um fosso enorme entre grupos mais desfavorecidos e os grupos mais favorecidos, essa é uma sociedade menos desenvolvida do que outra, com rendimento per capita idêntico, mas em que há maior harmonia social. E essa é
É uma constatação e é algo que é considerado, por exemplo, quando nós avaliamos o desenvolvimento dos países e não recorremos apenas a medidas que são muito redutoras, como uma medida de rendimento médio. Não é? Isso é verdade. Em relação agora à questão da globalização, ora bem, o que me parece é que nenhum país beneficia de uma situação de autarcia. Há aspectos controversos da globalização, e os aspectos mais controversos dizem sobretudo respeito à globalização dos movimentos de capitais e do que isso pode significar em termos de desregulação, as várias crises, as bolhas especulativas que assolaram vários países, mas no que diz respeito ao comércio propriamente dito, é mais ou menos pacífico, retirando determinados casos de especialização perversa, etc., que os países têm muito a ganhar com essa parte da globalização. Precisamente por causa da ideia de difusão de conhecimento, e eu só estava aqui a tentar dizer que, ok, aqueles que estudam os fenómenos de divergência à escala mundial têm notado que uma fonte muito importante da divergência agora entre países ocorre no interior dos próprios países. Porque algum tipo de divergência que existia naturalmente entre países, porque tínhamos países muito desenvolvidos e outros menos desenvolvidos, tem sido mitigada precisamente pela ampliação, pela difusão desse tipo de conhecimentos. Ora, enquanto no interior, portanto, dos países, precisamente por causa destes fenómenos de concentração patrimonial, também pelo facto das pessoas que já têm por si mesmas mais patrimónios, poupam mais e podem poupar a taxas maiores, portanto, com rentabilidades maiores, isso provoca uma tendência crescente de alguma polarização. E, portanto, eu no fundo estava a introduzir esse exemplo apenas para mostrar que há uma questão muito importante, que é esta questão patrimonial, que tem que ser equacionada quando se avalia o que é fonte da desigualdade, para além de todos os outros aspectos. Pronto, acho que respondi mais ou menos àquilo que... Creio que sim. Obrigada, Esther. Antes de dar a palavra ao Renato, que fará também, além de responder às questões, fará também logo de seguida o encerramento, só queria aproveitar para agradecer já a vossa participação daqui e daí e por lembrar que, mais uma vez, ficaram muitas questões por discutir. Eu elejo duas das últimas que acho que já não vamos ter tempo para referir. Uma tem a ver com a questão que o Nuno colocava da produção dos rendimentos, não é? Até porque se tivesse aqui o Ricardo Paz Mamed, imediatamente mostraria o gráfico que ele mostra em todo lado, e bem, que mostra que o que junta os países que acabaram por estar sob resgate e em pior situação nos últimos anos, têm sido justamente aqueles que têm um determinado padrão de especialização produtiva. Enfim, portanto, acho que essa era uma questão que valia a pena aprofundar e que tem a ver com o conhecimento, mas também tem a ver com a política industrial no sentido anglo-saxónico e com os déficits de capital também. E com os déficits de capital. E que está articulado com a questão fiscal e da taxação do capital. Exatamente. Se quiseres desenvolver, ainda tens. Não. Estava eu a dizer que já não íamos ter tempo. E a outra questão que tem a ver com como é que podemos olhar para estes efeitos da globalização na perspectiva comercial, quando tudo o que conhecemos até agora já nem é o que vai vigorar, tendo em conta os tratados que estão a ser feitos, o TTIP, ou também o Tratado Transpacífico, enfim, acho que há um conjunto de tratados, uns bilaterais, outros regionais, que também vão mudar um pouco a forma como temos estado a ver o papel desta dimensão mais comercial que a Esther agora aqui trouxe. Mas são só pistas para deixar para depois para o debate, eu pelo menos ficarei a refletir nelas. E agora passo ao Renato. Obrigada a todos. Sim. Bom, eu não vou aqui ocupar muito mais tempo. Só alguns comentários. Enfim, é evidente que o texto, o artigo do Público tem um sentido provocatório, mas também tem, eu acho que provocou, e esta ideia, e a questão das palavras é importante, e aqui, retomando o que a Sandra estava a dizer, quer dizer, eu acho que uma política alternativa não pode existir da palavra reforma. Isso parece muito claro, e, portanto, é fundamental reapropriar precisamente
a reforma como palavra e, do ponto de vista de uma reforma a ser uma reforma estrutural, não é? E, portanto, nesse sentido até há uma redundância no termo e, portanto, também é essa a ideia do texto, não é? Provocar, ou seja, no fundo, quando diz a verdadeira reforma é esta. A questão da meritocracia, e eu é interessante porque na parte da manhã já percebemos que ela, quando se relaciona com a desigualdade, pode ter sentidos muito contraditórios. E por isso eu percebo a ideia, ou seja, eu acho que ninguém aqui defende uma igualdade plena, não é? No sentido, enfim, obviamente, e nesta maneira, no fundo, que estamos aqui, o que se defende em grande medida, uma perspectiva rawlsiana, não é? Ou seja, até certo ponto as desigualdades podem fazer sentido, até um determinado nível, agora a questão é saber até que ponto, não é? E essa é que é a discussão. Mas, por exemplo, hoje da manhã e da tarde, não é? Houve um exemplo muito claro, não é? Quando se demonstra que, no caso do género, não é? Que as mulheres estão mais qualificadas, não é? Estão a qualificar-se mais, a escolarizar-se e qualificar-se mais, mas isso depois não tem o devido retorno do ponto de vista de rendimento, não é? E, portanto, aí há a questão de focar de mérito. Mas também percebemos, não é, que o esquema que a Susana apresentou há bocado, não é, em que quando há uma relação entre a escolaridade da mãe e o sucesso escolar e há uma disparidade tão grande, não é, percebemos de facto que isso é altamente formatador daquilo que é o mérito, não é? E, portanto, ou seja, no fundo, o mérito aí tem a ver fundamentalmente com origens sociais e condições de partida. E, portanto, e é nesse sentido também um bom exemplo de como temos que olhar para as desigualdades de uma forma multidimensional e não focar somente uma perspectiva. E eu transfiro isso para a questão política. E aqui não, quer dizer, não se trata basicamente de uma espécie de choque, não é? Agora tivemos os vários choques, ou os vários planos, o choque tecnológico, agora seríamos o choque da igualdade, não é? Assim. Bom, mas a ideia aqui, se quiser, era termos choquinhos. Não no sentido animal, sem tinta, mas basicamente a questão é, em vários setores da política, reorientar, digamos assim, e eu dei vários exemplos, não é? Muitas vezes em setores que há uma ausência completa, no caso da mobilidade, não é? As políticas de mobilidade espacial deste país, elas são altamente produtoras de desigualdade e, portanto, são completamente invisíveis, não é? E nós, por exemplo, fizemos essa análise de vários planos de mobilidade, a questão da desigualdade não aparece, não é? Aparece a questão dos idosos, mas, por exemplo, nem sequer a questão de género aparece. Portanto, em cada setor, reorientar, digamos assim, a intervenção no sentido de uma política que possa contribuir para a igualdade, não é? Se quiser, no fundo, não é muito, quer dizer, é tão moderado como uma política, no fundo, termos uma visão funcionalista, não é? A ideia de que, basicamente, vamos orientando em cada área para o mesmo sentido e que isso a prazo terá o seu resultado. Porque, em grande medida, o que tem acontecido também do ponto de vista das políticas públicas em Portugal é que elas muitas vezes têm sentido contraditórios, mesmo pelos mesmos governos, não é? Têm sentidos que se contradizem, não é? E portanto, nesse sentido, se por um lado, um exemplo muito claro ao nível das desigualdades, porque é que as desigualdades, apesar de essa que falaste da questão da pobreza, da questão ou seja, de diminuição da pobreza nos idosos, mas percebemos que no caso das famílias com pobreza, com crianças, com filhos, de facto aumenta a pobreza, não é? E portanto, e aí houve de facto uma ausência completa de políticas, muitas vezes contraditórias, não é? Nomeadamente ao nível depois do apoio ao desemprego e por aí adiante. Sabemos que em grande medida isso afetou fundamentalmente as famílias com desemprego e, portanto, medidas completamente regressivas a esse nível e, por outro lado, o complemento de salário de idosos. No final, as desigualdades mantiveram-se mais ou menos no mesmo nível, mas, de facto, temos políticas em contraciclo, e contraditórias. E eu acho que isso tem marcado muito, digamos assim, as políticas em Portugal, precisamente pela dificuldade de olhar para estes fenómenos, para um programa de uma forma mais transversal. Se calhar não discordamos, mas basicamente a ideia é essa. É claro que a questão da progressividade deve ser prioritária a esse nível. Mas, no fundo, esta é a questão. A outra dimensão que, de facto, que eu acho que não pode ser descurada, apesar de cada vez acharmos que isso é uma impossibilidade, pela forma como a Europa está a caminhar, para onde está a caminhar, mas, quer dizer, nós só sabemos que a partir de determinado tipo de dimensões, nomeadamente ao nível, como disse o Frederico,
do fluxo de capital e por aí dentro só podem ser resolvidas à escala transnacional, à escala europeia, neste caso. E que remete para a questão fiscal. Como também o fluxo entre pessoas. E isso é... E, aliás, retomando há bocado a ideia, e há autores que estão a trabalhar sobre isso, não é? Do que o António Casimiro falava, da questão da indivisibilidade dos direitos fundamentais. Eu acho que nós só conseguimos, de facto, chegar a essa noção a uma escala transnacional, não é? Quando, por exemplo, um imigrante ou refugiado, ou uma pessoa que, quer dizer, em que, de facto, a questão da cidadania não depende só do país, mas depende de ser um cidadão do mundo ou um cidadão da Europa. E, portanto, isso remete para uma escala transnacional que eu acho que é um erro se a social-democracia ou as alternativas, bem, a esquerda, de certa forma, no fundo estamos a isso, estamos aqui a falar, a descurar claramente esse lado, a importância da transnacionalidade como política. Não quer dizer, obviamente, que neste contexto é fundamental a questão da política da produção nacional, da produção de compensar a economia nacional e por aí adiante, mas não tem que ser alternativa. E eu acho que isso neste momento acho que é um erro. As coisas estão bipolarizadas cada vez mais, pronto, e entramos, mas isso seria outra conversa muito complicada. Mas pronto, era basicamente estes comentários que eu queria fazer. Eu queria agradecer mais uma vez a presença, acho que foi muito bom e foi estimulante. A Sandra, mais uma vez, foi um prazer teres vindo e de moderares da forma como moderas. Não moderas só, portanto, por isso é que moderas bem. Queria agradecer enfim, todas as pessoas que aqui estão e as que já se foram embora por facto de terem aqui participado neste evento. Eu penso que foi uma sessão muito enriquecedora e, portanto, e com muita coisa, nós vamos, enfim, em princípio, a ideia é, através dos, não sei se vocês foram, nós estamos a filmar, portanto, não sei se haverá problema. Com os direitos de imagem. Não, de transmitir, vamos transmitir. Este é o momento certo para perguntar. Pronto, mas exato, e, portanto, temos esse material que vamos difundir no Observatório e também, obviamente, a ideia é que também alguns destas apresentações resultem em qualquer tipo de outputs, como se dizem agora, não é? Portanto, ou seja, através de formato de publicação e por aí adiante, mas a ideia é, claro, depois o Observatório poder, e o CIES, enfim, organizar outros debates sobre a temática. E eu acho que esta relação entre desigualdades e políticas, acho que é, de facto, neste momento é o debate que é urgente. E pronto, agradeço mais uma vez e obrigado a todos. Obrigado.